Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui enrolado com meus fios, né? Já entrou alguém? Rita de Cássia, ô menina, boa noite, paz e bem. Tudo bem com você, Rita? Eu estou aqui às voltas, estou ligando o computador agora, né? Hoje aqui no Rio fez um dia de sol, mas agora de noite começou a chover, né? Logo que começou a chuva estava forte, mas agora está fraquinha, né? Eu vou aqui ligar o computador para pegar a leitura de hoje. Não entrou ainda, eu estou procurando, né? Boa noite, paz e bem, tá falando a Rita. Então agora a gente está aqui esperando a leitura entrar, né? Ainda não entrou. Entrou agora. E a leitura de hoje, ela tem um significado especial, na minha opinião, por causa de uma lembrança, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa reflexão, né? Estou aqui pondo também a página minha do Instagram, para eu poder ver aqui, que fica mais fácil. Amanhã de manhã cedo eu vou lá para a catedral. Aí 6 horas eu tenho celebração da palavra, 7h30 eu estou aqui, né? Vamos ver que bicho vai dar amanhã. Amanhã vai ser agitado o dia, né? Mas tudo bem, acho que fica legal. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Está quase na hora da gente começar. Né? Falta menos de 1 minuto, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai começar com a nossa reflexão. Com o Evangelho de hoje, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la.
mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Gilmar entrou. Boa noite, Gilmar, paz e bem. Essa reflexão é uma reflexão muito interessante, né? Uma reflexão que nos traz uma questão muito premente, né? E que normalmente o pessoal dá uma rateada nela. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Aqui é necessário a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, e eu já falei isso algumas vezes, e algumas pessoas me criticam, outras acham interessante a minha colocação, mas aqui, para mim, está muito claro. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tradicionalmente, as pessoas entendem a cruz como um sacrifício. Essa visão, na minha opinião, observem que eu estou frisando, na minha opinião, isso não é uma coisa da igreja, tá? Na minha opinião, a cruz não é sofrimento. A cruz é compromisso. O compromisso pode levar ao sofrimento, mas não necessariamente levará ao sofrimento. Ou talvez leve a sofrimentos pequenos. E isso é importante porque, às vezes, eu vejo as pessoas querendo relativizar as desgraças da vida dos outros usando o argumento da cruz. Fulano tinha um emprego, tinha família, tinha tudo, aí ele perde o emprego. Como ele perdeu o emprego, ele não tem mais condição de pagar o aluguel da casa, então ele é expulso de casa, até porque o filho está doente, ele está gastando muito dinheiro com remédio, e aí como ele foi expulso de casa, ele tem que ir para a rua, viver na rua, e aí o pessoal denuncia ele, porque ele está pondo em risco a vida da criança, tiram a criança dele, aí a mulher abandona ele porque ele começou a beber. Aí, num dado momento, ele resolve parar de beber e está com a vida destruída. E alguém vai dizer assim, essa é a sua cruz. Sabe, quando eu vejo uma coisa desse tipo, me angustia. Quando eu vejo as pessoas transformarem o sofrimento em cruz, me angustia. Porque dentro da minha forma de ver, isso não tem nada a ver com a cruz. A não ser que você seja um romano ou um judeu. Se você for um romano da época de Jesus, ou se você for um judeu da época de Jesus, a cruz é sofrimento. A cruz é castigo, a cruz é dor, é morte, é derrota.
Se você segue Jesus, a cruz não é nada disso. Porque pela sua Santa Cruz salvastes o mundo. Né? Me lembro quando a gente está terminando a Via Sacra, a gente canta assim: Vitória, tu reinarás, ó Cristo. Nananana. A cruz é vitória, a cruz é sucesso. Mas Bernardo, Jesus disse que era para pegar a cruz. Sim. Porque observem bem, renuncia a si mesmo e pega a sua cruz. Se eu de fato renunciar a mim mesmo, eu não sofro, porque nada vai me atingir. É porque o renunciar a si mesmo é renunciar ao egoísmo, à ganância, à prepotência, à arrogância. É renunciar àquilo que nos afasta do irmão e da irmã, que nos leva a excluir as pessoas. Renunciar a si mesmo é dizer ao mundo, né? Eu serei diferente. Eu não farei o que as pessoas comuns fazem. Renunciar a si mesmo é assumir um compromisso. E isso fica mais claro adiante. Porque ele fala assim: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então Jesus não está falando que um suicida encontrará a vida eterna. Também não está condenando o suicida. Jesus não está dizendo que você, porque fez um ato heróico e acabou morrendo, vai ganhar a vida eterna. Mas também não diz que você não vai ganhar. Porque, na verdade, ele te chama ele pôs uma condicionante. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la sempre. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aqui é muito interessante porque manipulam esse pedaço. Manipulam esse pedaço porque estão dizendo, querem que a gente entenda que isso é bater no peito e dizer eu sou cristão. Não. É muito mais que isso. Não adianta você ser cristão e distribuir fake news. Não adianta você ser cristão e fazer discurso de ódio, atacar a vida ou a dignidade humana, pregar a destruição do meio ambiente. Se você está fazendo isso, você não está renunciando da sua vida por causa de Jesus. Essa é a questão-chave. Não é qualquer renúncia que agrada ao Senhor. É a mesma coisa que o jejum. Eu vou fazer jejum. Que bom, meus parabéns. E você fez algum ato de caridade? Não, vou fazer jejum. Tá. E na sexta-feira eu vou fazer abstinência de carne. Que bom. E você vai dar carne para alguém? Você vai comprar um bife para dar para um miserável? Não, Bernardo. Eu vou gastar muito dinheiro comendo salmão, então. Peraí, como assim você vai comer salmão? Você não está em abstinência? Mas de carne vermelha. Então posso comer um fazão. Um jejum sem a caridade, sem o amor ao próximo, sem amor à próxima, não é jejum. Eu não sei o que é. Talvez você esteja fazendo uma dieta, mas jejum você não está fazendo.
E antes que alguém brigue comigo, vá brigar com Isaías, porque ele falou isso. Se você procurar em Isaías, ele fala sobre o verdadeiro jejum. Vai lá procurar. Tem nada a ver com ficar sem comer. O jejum que agrada a Deus. Podem procurar esse termo na internet. Isaías, o jejum que agrada a Deus. Vocês vão ver que tem nada a ver com ficar sem comer. Tá? O que ele diz aqui é muito interessante, porque ele fala, logo em depois, que quando o Filho do Homem vier, ele retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Olha que coisa interessante. Ele não fala de acordo com a sua fé, de acordo com a sua oração, de acordo com a sua peregrinação, que eram as práticas religiosas da época. Não fala se você vai guardar o sabá ou não. O que ele fala? De acordo com a sua conduta. Como é que você trata o irmão, a irmã, o mendigo, o pobre, a mulher, o imigrante, o refugiado? Como é que você trata a casa comum, a mãe terra, a irmã água? Como é que você trata a comunidade preta, a comunidade LGBT? Como é que você trata? Isso é a sua conduta. Você honra o que você se comprometeu a falar? Bernardo, mas isso que você está falando não me parece alguma coisa religiosa. Eu conheço gente que não tem religião e vive assim. Sim. Karl Rahner dizia que existem cristãos não confessos. Pessoas que vivem como cristão, mas não confessam a palavra do Senhor. E digo mais, olha que interessante. Jesus também falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará na casa do meu Pai, mas só aquele que fizer a vontade dele que está no céu. A manifestação da vontade do Senhor, a ação concreta, a postura no mundo é mais importante do que isso. Talvez seja por isso que o concílio lá atrás falou: há uma única igreja universal, fora da qual não há salvação. Quando Jesus fala, quando o concílio fala há uma só igreja universal, ele usa o termo universal, ele não usa o termo católica. E já existia o termo católica na época. Então, o conselho diz que há uma igreja que suplanta a igreja católica. Portanto, inclui a igreja protestante, a igreja ortodoxa, inclui outras religiões, inclui talvez até pessoas que não tenham religião, mas vivem de acordo com a vontade do Pai. Bernardo, isso é injusto. Injusto por quê? Você recebeu o que você merece, você foi tratado de acordo com a sua conduta. Então a promessa está feita, meu amigo, foi paga. Está satisfeito. Qual o problema? Ou por acaso estás enciumado com a felicidade do outro, como perguntou Jesus? Vem. Tudo isso tem uma coisa única a ver. Mas eu falei no início dessa live que esse evangelho era muito propício para o dia de hoje. E por quê? Porque hoje nós celebramos a Páscoa de Dom Pedro Casaldaglia, o bispo da prelazia, né, de São Félix. E a história é muito interessante porque ele não era brasileiro, ele era espanhol. Ele podia ter vivido uma vida boa na Espanha, mas ele quis ser missionário.
Quando chegou aqui, óbvio que ele ficou impressionado com a riqueza do Pantanal, com a floresta amazônica, com essas coisas, mas ele ficou profundamente tocado pelas injustiças, pela desigualdade. E aí é que você vê o que eu falo. Ele podia ter virado e falar, não, esse lugar é muito ruim, eu vou voltar para Espanha. Provavelmente viveria como um bispo comum, um padre comum, talvez nunca chegasse a bispo, talvez quando morresse fosse esquecido. Mas não. Ele renunciou à possibilidade de uma vida confortável. Ele renunciou à possibilidade de uma vida segura. Ele renunciou até mesmo à segurança da sua vida. E foi para São Félix. E assumiu os problemas de São Félix. Ele foi um dos primeiros clérigos a usar o anel de Tucum. Não foi ele que inventou o anel de Tucum, mas ele começou a difundi-lo. Inclusive, se você olhar no YouTube, você tem um vídeo da Verbo Filmes, o Anel de Tucum, que aparece Dom Pedro Casaldáglia falando desse anel, que ele significa aliança com os pobres e os excluídos. E ele oferece o anel para um repórter. O repórter, eu quero usar esse anel. Ele virou assim, cuidado, porque esse anel compromete. E compromete até as últimas consequências. E como eu digo, a cruz é compromisso. Então, quando ele assumiu o desejo de caminhar com os pobres, com os excluídos, com as excluídas, com os miseráveis, com os abandonados, ele pegou a cruz. E a história é linda. Esse homem participou da criação do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Esse homem participou da criação da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Esse homem fez parte de uma série de movimentos contra as explorações, as opressões que existiam no mundo, contra toda a estrutura que gerava desigualdade. Falando agora, eu me lembro de uma frase dele, que ele era contra todas as cercas que nos impedem de viver e nos impedem de amar. Veja a profundidade dessa frase. Porque se hoje eu digo eu sou contra todas as cercas, o Guinho Inquisidor já está correndo aqui, acendendo a fogueira, dizendo que eu sou comunista, que eu sou teologia da libertação, que eu vou queimar no inferno, e por aí vai. Apesar da doutrina da igreja dizer que a necessidade de ser é superior à necessidade de ter. Nota? Mas mais que isso, Dom Pedro fala que ele é contra todas as cercas. Sim, as cercas do latifúndio, que retira a pessoa da terra, que impede que os pequenos produzam na terra, que os pequenos produzam coisas que nós comemos, porque o grosso do que é produzido para nossa alimentação é produzido pelos pequenos agricultores. Mas ele também fala das cercas espirituais que nos impedem de amar. Vê como ele era um homem
muito místico. Ele via dimensões que várias pessoas não viam normalmente. A poesia dele é uma poesia que eu diria latino-americana, que se você não tomar cuidado, você vai entender pela metade. E a história dele se mistura com as histórias. Na época, as prostitutas, e ele vivia numa área onde havia uma grande prostituição, elas tinham problemas para batizar os filhos. E as regras diziam que as crianças não batizadas não podiam ser enterradas. Aliás, as prostitutas também não podiam ser enterradas nos cemitérios católicos. O que Pedro faz? Cria um cemitério, estrutura formas de batizar as crianças, mesmo que os pais não as reconhecessem. O que faltava de amor e caridade aos pais daquelas crianças sobravam no coração de Pedro. Bernardo, por que você não chama ele de Dom Pedro? Sabe por quê? Um amigo meu, quer dizer, ele é mais amigo de papai e mamãe, mas eu tenho um carinho por ele, que é o Pedro Ribeiro, a gente chama de Pedrinho. O Pedrinho teve um tempo com Dom Pedro Casaldaglia. E num dado momento, ele está conversando com Dom Pedro fala assim, eu não gosto que me chamem de bispo, não, me chamem de Dom. Não, por que, Dom Pedro? Não, é porque fica muito pomposo e tal. Como é que o senhor quer que eu chame o senhor? Pedro. Alguns, inclusive, o chamam até hoje de Bispo Pedro. Mas os que sabem dessa história o tratam como Pedro. Mas assim, um Pedro cheio de amor, cheio de carinho, cheio de uma profunda admiração. E continuando, Dom Pedro também continuou seguindo com os irmãos indígenas, com as suas dificuldades, com a sua luta para manter a terra intacta. Ninguém no Brasil cuida melhor da terra do que os indígenas. Se a terra indígena não for invadida, não for vilipendiada, ela se mantém íntegra. A fé indígena, a cultura indígena não deve ser menosprezada. A sociedade indígena não pode sofrer preconceito. E Pedro, junto com outros, organiza o Conselho Indigenista Missionário. E agora, falando disso, eu me lembro de Frei Tomás. Quando eu rodei por Goiânia, eu conheci o Frei Tomás. Todo mundo chamava ele de Frei Tomás. E era gozado que na casa de Frei Tomás tinha uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele tinha uma mesa. No meio da mesa tinha um negócio redondo que se rodava assim, rodava as comidas. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Então você não precisava levantar para pegar comida, as coisas não saíam andando, você só rodava assim. E Frei Tomás era um homem muito especial, assim, entendeu? Também estava ligado a CPT, ao CEMI. Chegou a guarda da capela, né? Eu sei. Hoje era dia de celebração lá, né? Foi Padre Natan. E aí eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, né? Achei aquilo muito interessante. Ele deu muita atenção para mim, apesar de eu ser uma pessoa muito jovem naquela época. Anos depois eu vejo uma imagem, terço das... hoje é sexta-feira, né? Tô perdido, tô achando que é sábado. Hoje é sexta, né? Terço das Santas Chagas, tá? Tô olhando assim, vejo uma imagem de Dom Tomás Balduino. E eu viro para meu pai e falo, papai,
Frei Tomás era muito parecido com Dom Tomás Balduino, eram irmãos. Não, Bernardo, você conheceu Dom Tomás Balduino. Ah, depois é que ele virou bispo. Não, naquela época ele era bispo, ele já era bispo. E todo mundo chamava ele de Frei, ele gostava assim. Sabe, porque essas pessoas, elas renunciaram a si. Renunciando a si, elas renunciam até o título. Amanhã você vem fazer celebração da palavra para eu colocar no grupo. Sim, eu estarei aí às 18 horas, tá? Amanhã eu estarei aí às 18 horas. Pode colocar no grupo. E eles renunciaram até os títulos deles. Os títulos não eram importantes. E para fechar, porque eu já devo estar falando muito, uma última nota sobre Pedro Casaldaglia. Ele era uma pessoa estranha, usava roupas comuns. Né? Aquele cajado que ele andava, o báculo, era um remo. Por quê? Porque as pessoas se locomoviam com o remo. Ele não tinha mitra, ele usava um chapéu de pescador, porque era assim que as pessoas seguiam na frente. E no dia que ele morreu, as pessoas cumpriram o seu último desejo. O que mostra o total renúncia a si mesmo. Ele não quis ser enterrado em caixão chique. Ele não quis ser enterrado nem no cemitério da cidade. Ele quis ser enterrado num cemitério à parte. Aquele cemitério que ele criou para atender as prostitutas. Entre uma profissional do sexo e um índio chavante. Até na morte, ele testemunha a renúncia a si mesmo para nos chamar ao compromisso com a vida e com a dignidade. Por isso, não considere a cruz sofrimento, considere a cruz compromisso. Siga o exemplo do Dom Pedro, tá? E vai em frente, comprometido com as pessoas, sejam quem for e seja onde elas estiverem. No fim, você vai ganhar a vida. Amém? Ih, meu Deus do céu, entrou alguém aqui, deixa eu ver se eu consigo ver quem é. Padre Marcelo José. Padre Marcelo José, boa noite, paz e bem. Poxa, padre, que pena, o senhor entrou no finalzinho da live. Daqui a pouco ela está no ar, tá? Depois, se o senhor quiser me mandar uma opinião, dizer se foi boa ou foi ruim, né? Eu aceito. Fátima está me dando um amém. Vou ouvir sua live do início. Ah, que bom, Fátima. Aí amanhã você me diz se está boa ou está ruim, tá? Então amanhã de manhã eu vou à catedral, né? Porque tem o jubileu dos diáconos e da escola diaconal, tem a abertura da Semana da Família. Aí eu volto para casa, descanso. 18 horas eu estou na comunidade Nossa Senhora Aparecida, Rua das Laranjeiras 336, né? Pode deixar, sempre deixo meu comentário, é verdade. Eu amo muito suas reflexões. Que bom, Fátima, que bom. Depois da celebração da palavra da capela, eu volto correndo para cá para fazer a live de amanhã. A live de amanhã eu vou refletir sobre o 19º domingo do tempo comum. E a reflexão é muito interessante. Tá? Vou me despedir, deixando a minha bênção.
E hoje eu vou me unir a várias pessoas, a milhares de pessoas em São Félix do Araguaia. Eu vou me unir a alguns movimentos da igreja, como a CPT, o CIMI, os mártires da caminhada, para pedir a intercessão na bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Pedro de Casaldáglia. Pedro de São Félix do Araguaia. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estou orando por eles. Que bom, reze-se, tá? Vou me despedir agora, a gente se vê amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.